Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Armando Dias, esse é o Brasil Tupiniquim, inglês para brasileiros. E você vê aqui no quadro um título bem interessante: Human Body Idioms, expressões idiomáticas ou linguagem do corpo humano. Ou seja, neste vídeo, bem pequeno, que poderia ser enorme, eu vou falar sobre 3 palavras, 3 partes do corpo humano relacionadas com o aprendizado da língua inglesa. Ou seja, o que é que a gente pode aprender com expressões usando a cabeça, head, a mão, hand, e o coração, heart. Você observa que todas as 3 começam com a letra H, né? Head, hand e heart. É claro que você já ouviu expressões, por exemplo, como assim você me quebra a perna, dá uma de João sem braço. A minha mãe costumava dizer, quando a gente colocava muita comida no prato, que a gente não podia, como é que ela falava? Ter o olho maior do que a barriga, né? Então eu vou deixar de fora muitas partes do corpo e vou me fixar nestas 3 aqui. Espero que você goste. Se você gostar, deixe o seu thumb up. Se você não gostar, thumb down, ou thumbs up, thumbs down. E o meu e-mail eu vou deixar no final do vídeo. E se você quiser escrever para mim, sugestões, críticas, né, comentários. Mas antes de a gente ir propriamente dito para o nosso vídeo, eu gostaria de dizer por que motivo eu estou há tanto tempo, quase 10 meses já, sem postar vídeo. Isso porque eu rompi num mergulho, como diz o mineiro, num mergulho, né, que eu dei numa cachoeira aí, eu rompi os 2 tendões aqui do braço, né, este e este. Esse tendão tem o nome de supraespinhal ou supraespinhoso, dessa parte do corpo da gente que é chamado manguito rotador. Então, eu não possível levantar o braço, né, mas agora eu estou bem, graças a Deus. E em especial ao pessoal do Sara Kubitschek, né, que é esse hospital de referência que a gente tem aqui em Brasília. Aliás, quero mandar um abraço para o pessoal lá, se um dia eles chegarem a assistir esse vídeo, está registrado aí o meu agradecimento ao trabalho maravilhoso que eles fizeram. Se não fosse esse tratamento de fisioterapia e hidroterapia que eu fiz no Sara, hoje eu não poderia fazer absolutamente nada. Então, feito esse registro, vamos então para o nosso vídeo. Vou começar com a palavra head, depois será o hand e heart. Expressões usando as partes do corpo. Eu vou deixar na descrição um link para você ter acesso a esse dicionário que é muito interessante sobre esses assuntos, tá bom? Então vamos lá. Então começaremos com a parte do corpo mais importante, que é a cabeça, head. Que em inglês pode ser um verbo, né? Dirigir alguma coisa, dirigir um departamento, uma companhia, você fala to head. E aqui eu tenho uma expressão que também é muito usada, que é ir para casa, ir para algum lugar, ir na direção de algum lugar. Então você diz to be headed to. Por exemplo, você pode dizer, eu estou indo para casa, I'm heading home, I am heading home, tá? Então isso é possível. E é claro, né, que é um verbo regular, portanto, no passado é headed. Vejamos algumas expressões com a palavra head, tá? Beheaded, né? Ser decapitado ou decapitar alguém é beheaded. Por exemplo, João Batista foi decapitado, né? John the Baptist was beheaded. Aquilo que no carro é o farol, né, que alumia, né? Então é headlight. O quartel-general ou a matriz de uma empresa é chamada de headquarters. Depois head-on é frente a frente, uma colisão frente a frente de 2 carros. Por exemplo, você fala head-on collision. Vejamos algumas expressões com a palavra head. Stand on your head quer dizer plantar bananeira. Eu posso fazer isso plantando bananeira. I can do this standing on my head. Standing on my head. Plantando bananeira. Quando você stick ou você bury, que quer dizer sepultar, enfiar a sua cabeça na areia, como faz um avestruz, e pensa que ninguém está te vendo,
Então você diz stick or bury your head in the sand. Se você perde a cabeça, fica nervoso, né? Então você lose your head, perder sua cabeça. Da cabeça aos pés, em inglês a gente fala from head to toe. Toe é os dedos do pé. Na mão são os fingers e nos pés são toes. Então, por exemplo, ela se vestiu, né, de azul da cabeça aos pés. She dressed in blue from head to toe. She dressed in blue from head to toe. Se você acerta na mosca, em inglês você diz, você acertou, bateu a cabeça do prego. Nail quer dizer prego, que também pode dizer nail, quer dizer as unhas. Então veja, hit the nail on the head quer dizer acertou em cheio. Você pegou o martelo, está lá pregando, acertou a martelada em cheio na cabeça do prego, né? Então é hit the nail on the head. E claro, né? Aquela famosa frase, 2 cabeças pensam melhor do que uma, né? 2 heads are better than one. 2 heads are better than one. Agora, em segundo lugar, nós temos a mão, hand, que também pode ser um verbo, e como tal, ele é um verbo regular. Por exemplo, estou trabalhando na construção, você fala para o cara, olha, me passa aí a enxada, hand me, né? Hand me, ou seja, me passa. Então agora vamos para as palavras formadas com o hand. Aleijar alguém, antigamente podia falar, hoje não, né? É handicapped, daí que handicapped é deficiente físico. Handiwork, trabalho manual. Handout, coisa que você distribui. Por exemplo, cesta básica que o governo distribui é um handout. Se você distribui alguma coisa numa reunião, aquilo lá é handout, né? Mas, por exemplo, uma apostila, por exemplo. Handwriting, que é escrita, né? Que é isso que você está vendo aqui. Eu tento melhorar, né? Mas não sei não. Handmade, uma coisa fabricada à mão, ou seja, manual. Se você escolhe uma coisa a dedo, você handpick. Se você compra um carro de segunda mão, é second hand, ou first hand, também pode ser usado, né? Primeira mão, first hand. Vejamos agora algumas expressões. De mãos dadas, hand in hand, uma coisa que está disponível, de fácil acesso, você diz at hand. Hands are tied. Minhas mãos estão amarradas, eu estou com minhas mãos amarradas. My hands are tied, minhas mãos estão atadas, né? Tied. Aqui nós temos show of hands, no final de uma apresentação, cara, deixa eu ver agora um show of hands, ou seja, vamos todo mundo aplaudir com as mãos, ou seja, bater palma. Show of hands. Give me a hand, me dê uma ajuda, né? Give me a hand, ou help me. Depois, change hands, uma coisa que vai mudando de mão em mão, então é change hands. Eu conheço a cidade igual a palma da minha mão. Em inglês você diz back of the hand. Em português é palma da mão, mas em inglês você diz, eu conheço essa cidade like the back of my hand. Né? I know this city like the back of my hand. Eu conheço a cidade como as costas da minha mão. E finalmente, uma expressão que vem da Bíblia, né? O famoso Pilatos, que lavou as mãos, então é wash your hands. Wash your hands, ou seja, lavar as mãos. Eu lavo minhas mãos, I wash my hands. Então agora vamos para a nossa terceira e última parada, que é um órgão mais essencial do nosso corpo humano, né, depois da cabeça, coração, heart. Heart. E existe um verbo derivado do heart, que é alegrar, entusiasmar, então é to hearten, que naturalmente é um verbo regular, portanto no passado é heartened. Então nós temos aqui algumas expressões envolvendo o coração. Open-hearted, no caso da minha irmã, por exemplo, é uma pessoa de coração aberto. Minha avó falava liberar, quer dizer liberal, né? Na cabeça da minha avó, uma pessoa liberal era uma pessoa que era dada, né? Open heart,
no passado open-hearted. Heartbeat, as batidas do coração, né? O pulsar do coração, heartbeat. Heartache, que é dor do coração, heartache, e heartbreak, uma coisa que causa tristeza, né? Heartbreak, ou sorrow. E aqui uma palavra curiosa, pessoal, que ela tem 3 afixos, whole, ed e ly, wholeheartedly, ou seja, animadamente, né? Jubilosamente. Wholeheartedly, por exemplo, ele aceitou a minha proposta wholeheartedly. He accepted my proposal wholeheartedly. E uma pessoa sem coração, né? Uma pessoa impiedosa é heartless. Less quer dizer sem. Heartless. Eu tenho um vídeo que eu falo só sobre sufixos e prefixos, tá? Dá uma olhadinha lá. Follow your heart. Siga seu coração. Take heart. Anime-se. Vamos lá, rapaz. Take heart. Né? From the bottom of my heart. Do fundo do meu coração. Bottom. Fundo, né? Bottom. Então, um poço sem fundo, por exemplo, que é um sinônimo para o inferno, né? Eles dizem bottomless pit. Poço. Bottomless pit. Então, from the bottom of my heart, do profundo, do fundo do meu coração. Break my heart. Me deixou de coração quebrantado. She broke my heart. Ela me deixou apaixonado, né? Heart of Stone, né? O livro de Ezequiel. Deus reclama do povo que o povo não tinha um coração quebrantado. Ao invés disso, eles tinham um coração de pedra. Eu vou tirar o coração de pedra que vocês têm, Heart of Stone, e vou colocar no lugar deles um coração de carne. Heart of Flesh, coração de carne. Então aí está, Heart. Espero que você tenha gostado. Eu me propus a fazer apenas esses 3. Na verdade eu tinha bem mais material, mas para que o vídeo não fique longo, eu vou ficar só com esses 3. Então essa aí, pessoal, foi a nossa proposta. Expressões usando o corpo humano. Eu vou deixar o link aí, né? Human Body Idioms, para que você possa procurar e estudar outras partes do corpo. Isso aqui foi só para você ter um gostinho, né? Que o nosso vídeo não pode ficar muito grande. Se você gostou, thumbs up, thumbs down se você não gostou. Meu e-mail está aí, se caso você quiser, pode me escrever, tá bom? Eu fico por aqui, a gente se encontra no nosso próximo vídeo.